Cantora, compositora, instrumentista, performer, atriz, poeta, produtora e diretora musical, a paulistana Yara Renault é uma multiartista. E é na pluralidade que Yara afirma a sua singularidade. Seus projetos multilinguagens abrangem poesia, música, cinema, literatura e teatro, versando sobre a força feminina, reverenciando culturas de povos originários, expressões decoloniais e saberes afrodiaspóricos. Compositora prolífica, ela tem mais de 100 músicas, muitas delas gravadas por outros grandes nomes da nossa música, como Elza Soares, Ney Matogrosso e Lia de Itamaracá. Yara Renault vai do acústico ao eletrônico, do experimental à canção, em uma produção musical intensa e diversa, que não pode ser resumida a um só estilo ou a uma única voz. Nascida numa família de artistas, a família Espíndola, Yara começou a cantar ao lado da sua mãe, Alziraê, e foi vocalista da banda do grande mestre Itamar Assunção por 3 anos. Também é filha do letrista Carlos Renault, que foi parceiro de Arrigo Barnabé. Arrigo, junto com Itamar, são os maiores representantes da vanguarda paulistana. Em 2023, Yara Renault completa 20 anos de carreira e 15 anos do seu primeiro álbum solo, Macunaíma Ópera Tupi. Entre discos solos e em grupo, com a banda Dona Zica, com quem lançou 2 álbuns, sua produção contempla 10 álbuns. O mais recente deles, Oriocan, foi lançado agora em 2023. Vitrine Nova Brasil, com Lívia Nola. Eu queria voltar lá no passado, para as pessoas entenderem como você começou, que você falasse um pouco da sua família, da importância da sua família. Para quem não sabe desse seu começo, você começou cantando com a sua mãe, né? Exato, que é Alziraê, né? Que já foi Alzira Espíndola no início da sua carreira e vem dessa família, né? Que irmã de Tetê Espíndola e de Geraldo, Celito, Gerry, Humberto Espíndola, que é o meu tio primogênito, que é um artista plástico, mas que já trouxe para dentro de casa essa concepção, né, da arte, essa concepção estética, essa maneira de ver o mundo, né, que é através de uma linguagem estética. E com isso, eles começaram muito cedo a compor, tocar, cantar, né? Então, quando eu nasci, já estava, assim, nesse ambiente totalmente musical, né? Eu até relutei um pouco, assim, no início, na minha adolescência rebelde. Eu ia te perguntar isso, se desde criança você entendia já ou foi mais pra frente? De criança eu brincava muito o tempo inteiro, assim, de peças e encenações e musicais, e participava de shows da minha mãe também. Mas aí depois, quando veio a adolescência, me deu aquela revolta, assim, eu falei, nossa, não, eu não quero isso, essa coisa de artista independente, de música, são todos uns hippies, meu Deus. Né? E aí, mas aí não teve muito para onde fugir, né? Porque aí eu comecei a fazer teatro, aí me chamaram para um lance de teatro que na verdade era meio crooner, e aí eu acabei vindo para música, minha mãe já falou, então canta comigo nesse show aqui, faz um vocal, daqui a pouco estava cantando com Itamar, daqui a pouco estava compondo e começando meu primeiro projeto, que foi a banda Dona Zica. Isso, e que eu ia te perguntar, porque você começou cantando com a sua mãe, com a Alziraê, e depois também com o Itamar Assunção. E em seguida você montou esse primeiro projeto, que é o que em 2000, que o primeiro lançamento foi em 2003, que você tá comemorando os 20 anos desse primeiro álbum. Isso. É o Composição. Esse o primeiro? Ou antes veio o filme? Composição e depois filme brasileiro. Composição. 2 trabalhos. E é um trabalho que é com a Andréa Dias e a Anaís Assunção, que é filha do Itamar. E vocês revolucionaram ali início dos anos 2000 a cena cultural ali paulistana. E a sua mãe, toda a sua família, e também da Annelise, com o Itamar, e a Rigo também, são da vanguarda paulistana. Vocês foram, assim, uma continuação. Você se sente como essa continuação ou você acha que vocês foram para um caminho outro? Eu acho que tem tudo a ver, né? É uma continuidade ali da história, né? É dar sequência a essa história, a tudo que eles plantaram, que eles batalharam para conseguir numa cena independente, né? Quando a gente começou, há 20 anos atrás, o cenário era muito diferente, né? A gente não tinha redes sociais.
Sim, completamente diferente. Então era um outro mundo nesse sentido, assim, a lógica de mercado de comunicação do meio musical. Então, sei lá, foi tudo muito diferente, mas foi essa banda, né, a Dona Zica, foi uma reunião de artistas, né? Eu, a Annelise, a Andréa Dias, o Gustavo Ruiz, Sim, o Guisado, Maria Portugal, enfim, um bando de gente, né? Não era uma banda, era um bando de artistas ali reunidos em laboratório musical, então a gente ficava muito fomentando essa coisa dos arranjos, da linguagem musical, né? Experimentando mesmo. Experimentando, procurando caminhos do que naquela época ali não estava óbvio, né? A gente tinha assim, tipo, a música pop, ela estava muito quadradinha, assim, o que né, assim, era mais conhecido, tocado no rádio e tal. Então a gente queria expandir esses limites, né? E aí a gente ficou nesse laboratório aí, a banda durou 7 anos, a gente lançou 2 discos, esses que você acabou de citar. E influenciaram muita gente, né? Muitos artistas que foram para esse caminho também, artistas paulistanos principalmente, mas artistas de uma cena que não era a cena pop que estava ali, né? Naquele momento, nos anos 2000, né? Diferente do pop de hoje, que com a internet ganhou outros contornos, mas já tinha uma cena pop ali acontecendo e vocês buscaram um experimentalismo, mas no seu trabalho você vai, né, do eletrônico ao erudito, você transita muito por isso durante toda a sua carreira, né? Você não ficou limitada, acho que você é muito plural. Eu acho que sim, eu agradeço, para mim isso é um elogio, porque eu acho que é sobre liberdade, né, de trafegar, assim, entre estilos, entre gêneros, de fazer o que a gente quiser. Eu acho que foi muito sobre isso também, o movimento da Dona Zica e, sobretudo, de mulheres na frente, né? Isso já foi há 20 anos atrás, então se hoje a gente tem essa grande quantidade de mulheres na música, né? Assim, de lá para cá, quanta coisa mudou, assim, realmente nós chegamos, né? Estamos chegando cada vez mais em bando, mas acho que esse movimento foi muito importante também na época, assim, referencial, né? Para muitas mulheres cantoras, compositoras, cantautoras. Instrumentistas, exatamente, né? Que vieram de lá para cá. E, claro, nós também tivemos as nossas referências, que começaram aí, no meu caso, dentro de casa mesmo, né? Com Alzira e Tetê. A gente pulou um pouco, mas eu queria falar de um álbum que você lançou, na verdade 2, em 2016, que foram álbuns gêmeos, que você chamou de Arco e Flecha. E que você gravou com a Maria Portugal e a Maria Beraldo, né? O Arco. O Arco. E o Flecha, eles são opostos complementares. Mas você, nos dois, é um disco sobre o ser mulher, sobre mulher. Você fala que a sua musa, eu vi uma vez vocês falando que a musa inspiradora é homenageada de um deles, acho que de Flecha, né? É a Elza, um dos dois, a Elza Soares. E você chegou a fazer show com a Elza, cantar com a Elza. Sim. Eu queria que você falasse um pouco da importância de Elza Soares na sua vida, na sua carreira e desses 2 álbuns. Elza, pô, acho que essa salvou muita gente, né? Assim, uma referência enorme, uma fonte absurda, assim, que a gente tem, né, na música, no canto e na força feminina mesmo, negra, brasileira. Eu falo que teve algumas vezes que ela salvou minha vida. Uma delas foi que quando eu conheci ela, tinha um espaço ali em Pinheiros chamado Blém Blém. Sim. Né, em 1900 e bolinha, 2000 e pouco, não me lembro direito. E teve um evento de novas cantoras paulistanas e tal. E eu estava nesse evento e a madrinha da noite era a Elza. E aí eu me lembro que a maioria das cantoras escolheu fazer uma interpretação, né? E eu tinha muito essa coisa de querer me colocar como compositora, né? Por que eu tenho que só cantar
as palavras ali, né, dar voz às palavras de outra pessoa. Eu quero dar voz às minhas próprias palavras, né? A minha própria musicalidade. E aí eu coloquei uma música minha no repertório e tinha uma banda que estava fazendo arranjo. Só que assim, era uma música que a galera chamou de difícil, a galera não deu muita... Não entendeu. Não deu uma devida atenção, foi meio difícil, sabe? Assim, foi aquele... foi, assim, na verdade, um exemplo, assim, muito... cara, assim, que simboliza muito esse lugar de que é colocar a mulher como a intérprete, sabe? Que mulher compositora não... Exatamente. Então, você imagina não isso... tem valor. Há 20 anos atrás, né? E aí... e de uma maneira, assim, totalmente velada, né? De uma maneira, assim... Nem eu mesma estava entendendo direito o que estava acontecendo, né? Naquele momento. É porque é muito doido como funciona no mundo, né? O machismo, mas na música é um ambiente muito, ainda até hoje, né? Muito dominado pelos homens produtores, donos de gravadora, pessoas que montam line-ups de festival, né? Normalmente são homens brancos. Totalmente. Cis héteros. E imagina isso há 20 anos. E até hoje, né, o lugar da mulher compositora, da mulher instrumentista. E aí a gente vai entendendo que é um pouco um pacto mesmo, né? Tipo, eles estão ali e aí eles se protegem. É um pacto silencioso. E quando você tá ali é muito difícil você colocar, porque, né, você fica meio sem jeito. Enfim, eu sei que foi, assim, né, pra mim não foi satisfatória a minha apresentação. Só que no final ela veio e aí eu tava ali no canto do palco e uma hora ela olhou pra mim e me chamou. E foi o nosso primeiro dueto, assim. E aí eu subi ao palco e fiz um duetinho, assim, com ela de improviso. E aquilo lá, tipo, foi isso, assim, salvou minha noite. É engraçado você falar que ela salvou, é bonito você falar que ela salvou sua vida, porque ela falava tantas vezes quanto a música salvou a vida dela, né? E é isso, e a Elza e a música te salvaram e com certeza salvaram muitas mulheres, muitas mulheres negras, né? A gente pulou um pouco, mas eu queria falar de um álbum que você lançou, na verdade 2, em 2016, que foram álbuns gêmeos, que você chamou de Arco e Flecha. E que você gravou com a Maria Portugal e a Maria Beraldo, né? O Arco. O Arco. E a Flecha, eles são opostos complementares. Mas você, nos dois, é um disco sobre o ser mulher, sobre mulher. Você fala que a sua musa, eu vi uma vez vocês falando que a musa inspiradora é homenageada de um deles, acho que de Flecha, né? É a Elza, um dos dois, Elza Soares. E você chegou a fazer show com a Elza, a cantar com a Elza. Sim. Eu queria que você falasse um pouco da importância de Elza Soares na sua vida, na sua carreira e desses dois álbuns. Elza, pô, acho que essa salvou muita gente, né? Assim, uma referência enorme, uma fonte absurda, assim, que a gente tem, né, na música, no canto e na força feminina mesmo, negra, brasileira. Eu falo que teve algumas vezes que ela salvou minha vida. Uma delas foi que quando eu conheci ela, tinha um espaço ali em Pinheiros chamado Blém Blém. Sim. Né, em 1900 e bolinha, 2000 e pouco, não me lembro direito. E teve um evento de novas cantoras paulistanas e tal. E eu estava nesse evento e a madrinha da noite era a Elza. E aí eu me lembro que a maioria das cantoras escolheu fazer uma interpretação, né? E eu tinha muito essa coisa de querer me colocar como compositora, né? Por que eu tenho que só cantar as palavras ali, né? Dar voz às palavras de outra pessoa? Eu quero dar voz às minhas próprias palavras, né? A minha própria musicalidade. E aí eu coloquei uma música minha no repertório e tinha uma banda que estava fazendo arranjo. Só que assim, era uma música que a galera chamou de difícil, a galera não deu muita... Não entendeu. Não deu uma devida atenção, foi meio difícil, sabe? Assim, foi aquele... foi, assim, na verdade, um exemplo, assim, muito... cara, assim, que simboliza muito esse lugar
de que é colocar a mulher como a intérprete, sabe? Que mulher compositora não... Exatamente. Então, você imagina não tem isso valor. há 20 anos atrás, né? E aí... E de uma maneira, assim, totalmente velada, né? De uma maneira, assim... Nem eu mesma estava entendendo direito o que estava acontecendo, né? Naquele momento. É porque é muito doido como funciona no mundo, né? O machismo, mas na música é um ambiente muito... ainda até hoje, né, muito dominado pelos homens produtores, donos de gravadora, pessoas que montam line-ups de festival, né, normalmente são homens brancos, totalmente. cis, héteros. E imagina isso há 20 anos, e até hoje, né, o lugar da mulher compositora, da mulher instrumentista, e aí a gente vai entendendo que é um pouco um pacto mesmo, né, tipo, eles estão ali, e aí eles se protegem. É um pacto silencioso, e quando você tá ali é muito difícil você colocar, porque, né, você fica meio sem jeito. Enfim, eu sei que foi, assim, né, pra mim não foi satisfatória a minha apresentação. Só que no final ela veio, e aí eu tava ali no canto do palco, e uma hora ela olhou pra mim e me chamou. E foi o nosso primeiro dueto, assim. E aí eu subi ao palco e fiz um duetinho, assim, com ela de improviso, e aquilo lá, tipo... Foi isso, assim, salvou minha noite. É engraçado você falar que ela salvou, é bonito você falar que ela salvou sua vida, porque ela falava tantas vezes quanto a música salvou a vida dela, né? E é isso, e a Elza e a música te salvaram, e com certeza salvaram muitas mulheres